Olá, continuando aqui o nosso curso de GeoGebra para professores, e aqui o estudo da janela Kaiser, né? Antes de partir para a parte de cálculo simbólico, né, usando para calcular derivadas integrais, vamos fazer um exemplo interessante aqui, que envolve a gente usar aquelas primitivas de construções geométricas do GeoGebra para fazer demonstrações de proporções geométricas usando geometria analítica, né? Algo que a gente costuma fazer no curso de geometria analítica, né? E a gente pode fazer muito facilmente aqui no GeoGebra. Então, qual é a ideia, né? Vou entrar aqui na janela Cais e o que acontece é que se a gente, por exemplo, definir pontos, né, chamar A dois pontos e eu introduzo aqui um ponto que seja, cujas coordenadas sejam variáveis, tá certo? Tá aí. Aí eu coloco um outro ponto com coordenadas 0, W, por exemplo. Tá? Então, esses pontos não aparecem na janela de visualização porque eles envolvem indeterminadas aqui, né? Letras, literais. Então ele não consegue exibir. Tá? Mas ele consegue, por exemplo, fazer as construções geométricas envolvendo esses pontos. Por exemplo, eu posso pedir para ele me dar a equação da reta que passa por A e B. Opa, A maiúsculo, né, que é um ponto, e B. Ele encontrou a equação da reta em termos das coordenadas da reta, né, dos pontos, né, A e B, U, V e W. Então isso é bem poderoso. Eu posso fazer várias, não todas, né, mas várias das construções que a gente faz na janela de visualização podem ser feitas aqui na janela de caixa também. Então, por exemplo, pedir a mediatriz de A e B, ele vai achar. Tá? Ou pedir o ponto médio, né? Ponto médio de A e B. Então ele consegue expressar o ponto médio em termos das coordenadas. Então isso aqui, pessoal, é muito poderoso porque a gente pode, como eu disse, fazer demonstrações analíticas de proporções geométricas. Então eu vou dar um exemplo bem simples, bem batido, eu sei que é meio batido, mas vamos lá. Eu vou zerar aqui, tá, tudo, e eu vou demonstrar aquela proposição que diz que as mediatrizes de um triângulo qualquer se encontram em um único ponto, né, que é o, o circuncentro, né, o centro do círculo que passa pelos três vértices do triângulo. Não é isso? Então, eu vou fazer assim, eu vou chamar o ponto A. Eu escolher um sistema de coordenadas, eu sempre posso fazer isso, né? Escolher um sistema de coordenadas onde o vértice A está na origem. Tá? E aí eu vou colocar o B em algum ponto do eixo X. Então ele vai ter que ter as coordenadas assim. Então eu estou usando aqui definir, né, dois pontos igual. Ele vai ter uma abscissa positiva. Eu posso escolher assim o sistema de coordenadas para que o U seja sempre positivo, né? E colocar a ordenada 0, para ele estar no eixo X. Ele não é exibido aqui, mas a gente imagina que ele tá, um ponto B está por aqui, tá? Depois eu posso até desenhar para a gente fazer a visualização completa. E agora eu vou colocar o ponto C. O ponto C é o terceiro vértice do triângulo, ele não pode estar na reta, no eixo X, né? E ele pode estar em qualquer posição. Aí eu vou escolher o sistema de coordenadas de modo que ele esteja com coordenadas V e W, onde V eu quero que seja um valor, pode ser um valor qualquer, e o W positivo, tá? Para que forçar que esse ponto C não esteja na reta, no eixo X aqui no caso, né? Então tá aí. Criei os três pontos, tá? E eu vou colocar aqui uns pontos só para a gente visualizar o que está acontecendo. Como eu já usei ali A, B e C, ele vai usar D aqui, né? Mas eu vou, na hora das configurações, eu vou pedir para botar a legenda. Esse aqui é o nosso ponto B. Tá? Ele está sobre o eixo X e o ponto C, eu posso até melhorar isso aqui um pouco, né? Botar B igual a U
0. Tá? Então tá aí o nosso ponto B. Eu vou colocar um ponto C aqui. Ele chamou de E, mas eu vou alterar na legenda para que ele exiba como um C. C igual VW. A gente sempre pode fazer isso, né? Alterar a legenda do ponto. Tá? Então a situação é essa. A gente tem um triângulo aqui, ABC. E a gente quer mostrar que as mediatrizes, né, se encontram. Em um mesmo ponto. Beleza? A gente está tendo uma visualização aqui, demonstração gráfica, né, interativa. A gente vê que isso é verdade. Mas isso não é uma demonstração, né? Mas se a gente fizer esses mesmos passos aqui, né, de construção, só que usando literais, como eu coloquei aqui, né, os pontos envolvendo variáveis aqui, né, então eu vou dar uma demonstração que vai valer para qualquer configuração dos pontos A, B e C. Tá? Então, como é que a gente pode fazer isso? Eu tenho que tomar um cuidado aqui, porque na janela de álgebra ele criou essas mediatrizes, né? Ele chamou de F, G e H. Então eu vou chamar de MNP, tá certo? Vou tirar aqui a janela de álgebra. E pronto, eu vou aqui criar as mediatrizes assim, ó, mediatriz, vou chamar de M a mediatriz de A e B. Tá? Ele, claro, deu x igual a 1 meio de U, porque é essa reta de cá, né? Vou chamar de N a mediatriz de B e C. Ele achou a equação dessa reta mediatriz em termos das coordenadas dos pontos. Beleza? E agora, vou chamar de P a mediatriz de C e A. Muito bem. Então eu posso fazer agora a interseção, calcular a interseção de M com N, de N com P, e ver se dá o mesmo ponto. Se eu conseguir o mesmo ponto, significa que essas interseções, essas duas retas, né, desses dois pares de retas, né, a interseção é um único ponto. Certo? Então essa aqui está sendo a nossa reta M. Vou renomear aqui para... ou colocar para ele exibir aqui o rótulo, e o rótulo é o M. Aqui a reta M. Essa aqui a gente chamou de N, não é isso? Espera aí. Ah, tá. Configurações. Essa é a N. Não está dando para ver. Ah, tá. Deve estar em algum lugar aqui. E essa aqui é a P. Não está aparecendo. Mas é isso. Então, aqui estão as retas. Agora vamos calcular as interseções. A gente usa o comando interseção. Né? Tem de duas funções ou dois objetos. Então, eu vou botar M com N. Aí deu esse ponto aí. Como é que ele fez isso? Ora, são duas equações envolvendo x e y, tá? E ele usou álgebra aí para encontrar os valores de x e y, em termos de u, v e w. Está aqui. E eu posso também calcular a interseção, por exemplo, de N e P. Chegamos ao mesmo ponto, né? Em função das coordenadas. E, finalmente, interseção de
Está faltando qual? P com M, né? Ok? Então, isso é uma demonstração analítica de que as mediatrizes de um triângulo qualquer se intersectam em um ponto comum. Muito bom isso, né? Então, da mesma maneira, a gente pode tentar demonstrar várias outras proposições aí da geometria usando geometria analítica, né? Escolhendo o sistema de coordenadas, atribuindo valores aqui aos pontos com parâmetros, né? E é isso. Então, a gente pode também, no GeoGebra, fazer outras contas que a gente faria na janela de álgebra, a gente pode fazer na janela de cais com coordenadas que envolvam variáveis, parâmetros, né? Então, só para finalizar aqui, vamos dar mais um exemplo envolvendo vetores. Eu vou recarregar aqui porque eu quero zerar aqui as definições que eu fiz, né? Então, por exemplo, se eu definir U, dois pontos igual, como ABC, ele vai interpretar isso como um vetor com coordenadas A, B e C, né? Ele entende U, V e W como vetores. Eu posso colocar aqui também o vetor x, y, z. V igual a x, y, z. Ok? Então, por exemplo, se eu agora fizer U vezes V, ele vai interpretar isso como um produto interno, né? Um produto escalar. AX mais BY mais CZ. Mas eu posso também fazer o produto vetorial. O produto vetorial a gente encontra aqui, ó, esse sinal de multiplicação com uma bolinha em torno, né? Ok? Então, isso aqui a gente pode fazer outras, né, demonstrações de proposições que envolvam vetores, proposições gerais, né, que envolvam vetores com coordenadas que são variáveis, e podemos demonstrar várias coisas assim também, usando a janela de cais. Tá? E matrizes também, né? Posso calcular aqui como é que a gente entra matriz no GeoGebra. Vou dar um nome M aqui, a gente usa listas de listas para definir a matriz. Né? Então, posso colocar, por exemplo, na primeira linha AB. Então, eu abro uma lista e cada linha vai ser uma lista dentro dessa lista. Né? Então, a primeira linha é AB, a segunda linha, vou botar aqui CD. Então, é uma matriz 2 por 2 com entradas que são variáveis. Então, eu posso agora, por exemplo, calcular o determinante de M. E ele calcula em termos das entradas da matriz, tá certo? Então, eu acho que daí vocês podem ter uma ideia do poder disso, que a gente pode fazer várias coisas usando a janela CAS. Tá bom, vamos ficar por aqui e no próximo vídeo a gente termina essa série aqui sobre a janela CAS, falando de cálculo, né? Como integrar e derivar funções simbolicamente aqui na janela CAS. Até mais!